Por quê? Pedro, Deus, mesmo tendo vivido com Jesus, mesmo tendo andado com Jesus, mas ele não tinha. Deus não tem como interferir nessas coisas. Ontem eu até falei com o Leonardo, eu estava conversando lá, eu falei, se você fizer a sua parte, estudar, se esmerar naquilo que você quer fazer, estudar, buscar conhecimento e tal, aí Deus vai fazer a parte dele, é aquilo que você não consegue fazer, então Deus vem e faz. Mas Deus não vai dar conhecimento para você. Então a mesma coisa. Quando eu vejo lá, aí por exemplo, como eu falei para vocês, eu vejo um capítulo, aí tem alguma coisa, eu vou lá na internet, deixa eu ver isso aqui. Sobre tudo, sobre os egípcios. Por que os egípcios eram assim? Por que o nome dele é esse? Entendeu? E às vezes a pessoa não faz. O cristão, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, o cristão é muito relaxado na questão do conhecimento. Sabia? Você vê o testemunho de Jeová? Eles conhecem a Bíblia deles lá, que é um pouco diferente da nossa. Mas vai lá ver. Desde criança, Eles são ensinados. Os adventistas, a mesma coisa. É ali, ó. Já nós, vamos partir para o lado mais pentecostal, principalmente, o pentecostal, então, principalmente o pentecostal, ele é muito fogo. E fogo para lá, fogo para cá, e ripa na chulipa. E não busca conhecimento. É verdade. O pentecostalismo, ele fez isso. As pessoas buscam poder ou conhecimento. Aí você não tem base para defender a sua o quê? A sua fé. Você não tem base para defender a sua fé. A gente pega Jesus, Filho de Deus, ou o próprio Deus, mas estudava. Quando ele ia para um templo, nas sinagogas, ele usava o quê? Palavra. A palavra. Não foi? Tudo na Quando palavra. Satanás foi tentar ele lá, ele usou o quê? Palavra. Palavra. Não foi? E o Satanás, por sinal, também conhece o quê? Palavra. Foi expulso. Aí, quando o Satanás viu que Jesus usou a palavra, ele também fez o quê? Usou a palavra. Exatamente. Também está escrito isso. E Jesus falou, realmente, como que ele está, mas não é assim não. Mas Deus usava com palavras, né? Aí quebrou ele. Parábolas. Então você tem que buscar conhecimento. Amém? Amém. Semana passada nós falamos de quê? Anjos, né? Uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui, eu tenho que ver para botar aqui e sair. Porque eu mudei de página e saí. Não tem como voltar não. Uma coisa importante, anjos não devem ser o quê? Adorado. Adorados. Entenda bem. Não se adora anjos. Perfeito para ser adorador. Entendeu? Anjo é para... Eles são adoradores também, são conservos nossos. Nosso protetor. Semana passada vocês disseram o homem é feito de corpo, alma e espírito, né? O animal é só corpo e espírito ou só corpo? O animal, o animal não tem alma. É só corpo e espírito? Nem raciocínio. Nem espírito. O animal é uma matéria formada da natureza. Entendeu? Ele não tem. E não tem raciocínio. Ele sofre porque o corpo Ele sofre. É como o animal tem. A carne do animal é igual a nossa. Carne é uma questão física. Sendo que a Bíblia se refere à carne, como eu expliquei. Por quê? Aí a gente vem para cá. O animal tem vontade própria? Não tem. O animal não tem vontade própria. Ele não decide o que ele quer. Né? Até fala com a Maria. Que a Maria pega quando tinha os gatinhos. Não é engraçado. Quando a gente tinha um montão de gato, ninguém queria. Agora todo mundo pergunta o que tem gato. O gatinho ali, por exemplo, aí nasciam os filhotinhos dele, que chegava uma hora, a gente pegava e dava. Vai fazer o quê? A mãe não pode dizer, não, você não vai dar meu filho. Ela pode dizer isso? Não pode. Então, eles não têm o livre, digamos assim, o livre-arbítrio como nós, de discernir. Eles não têm.
um entendimento. Eles não têm, por isso que eles não têm alma. Eles morrem, acabou. Mas eles têm coisa, né? Porque eles cuidam do gatinho, eles são... Não, aí O que é isso? é instinto. É instinto. Tem Eles vivem instinto. por instinto. É aquele O instinto. animal tem instinto. E Deus, quando os criou, já criou com uma... já criou pré-determinado para aquilo ali. Então, o animal nasce, já, por exemplo, a fêmea ela já tem um instinto materno. Quando ela nasce, ela vai cuidar. E você vê que é um ciclo da natureza, ela cuida até certo ponto, depois ela vai deixando, chega uma hora que... Você vê que o gatinho, depois que ele cresce, se for lá na frente, se ele encontrar com a mãe dele, ele vai cruzar com a mãe dele e vai ter filhote naturalmente. Mesmo em casa, sempre é. Mesmo em casa, eles O não cachorro têm também aquela não coisa que nós disse, temos. Minha mãe. nada. Mamãe meu, né? Minha mãe, hein? Nada. Entendeu? Então os animais são feitos da matéria daqui da terra. Morreu, acabou. Não tem. Eles não têm espírito também não. Entendeu? Eles são uma matéria só. Entendeu? Aí eles têm, digamos, a vida. Que vida? A vida que Deus deu quando disse lá, ó, que a terra produza seres viventes. Então Deus deu para ele uma maneira de viver. E eles vivem para um propósito, que no qual é servir ao homem e serem usados pelo homem. Do mesmo jeito, o anjo é só espírito, né? Mesmo jeito, o anjo também não tem matéria, como nós. O anjo é formado Nem alma. e nem alma, é celestial. Por que ele não tem alma? Porque o anjo não é como nós que tem o sentimento que nós temos. Por isso que Jesus falou, lá não se casa e nem se dão. Se dão em casamento. Não se casa, anjo não casa. E até porque não existe anjo. Anjo. Existe só anjo. É que anjo. Entendeu? Aqui na Terra tem anjo, né? Entendeu? Anjo. Você vai ver na Bíblia, eu já toquei nesse assunto, eu até li isso aqui, eu botei aqui para a gente ver, mas só que saiu, eu vou criar um jeito de ver se eu consigo ficar com a internet aqui também, está na hora que dá para abrir. Tem como, não tem? Vou botar no celular e vou tirar para cá, tem? Então já preparo para a semana que vem. De repente eu boto até na Vivo aquele plano de 6 e pouco para poder ter a internet aqui para poder usar. Semana passada o senhor deu print. De quê? Deu print. O senhor falou de tudo. Mas eu não sei que saiu aqui. O senhor vai dar no mesmo que o senhor estava semana passada? Ele dá continuidade. Eu acho que tem isso. Você vai ver na Bíblia, em algumas Bíblias agora, eu estava lendo hoje, anjo com letra maiúscula. O que significa? Hã? E você vai ver anjo com letra minúscula. O anjo com letra maiúscula, ele sempre vai vir acompanhado do artigo definido. Qual é, Liana? O artigo definido? Próprio. Né? Não é um artigo definido? É o próprio. Hã? O próprio. E o anjo com letra minúscula, ele vai vir acompanhado do artigo indefinido, que é um ou uns. Você vai ver, você pode ver. Sempre que você vê anjo com letra maiúscula, ele vai estar acompanhado do artigo definido. Ou, O anjo. porque aquele anjo ali, ele representa quem? É Deus. Por exemplo, quando apareceu para Abraão, O anjo. apareceram 3 anjos. Um era o Senhor. Um era o Senhor. O arcanjo. Você vê que quando Deus manda lá para Sodoma, ele fica com Abraão. O Senhor fica com Abraão e os 2 anjos vão para Sodoma para causar a destruição lá de Sodoma. Anjo do juízo. Mas o anjo, que é o Senhor, fica lá com ele, conversando com ele. É naquele momento que ele começa, Abraão começa a falar com ele, pedindo o quê? Se eu tiver lá 50 lá, Justo. Pau para a cidade. Se tiver um justo, pau para a cidade. Mas não tinha justo. A cidade foi destruída por falta de justo, né? Lá não tinha. Foi falta de justo, não foi falta de... Oi? A cidade foi destruída por falta de justo. Cadê ele? Eu estou vendo que é meu Deus. Sumiu, deixa isso pra lá. Senão eu vou ficar aqui, isso aqui, não vou me entender. Usa a Bíblia mesmo. Deixa pra lá.
ver aqui, abra aí Juízes. Juízes 6. Não é Sansão. É. Isso aqui é bom demais, né? Não é não? Dá para pensar em usar, né? Para nós, meu amigo, é um problema sério. Só treinar. Não é não, Samuel? O senhor mexe lá? Eu Hã? não, deixa não. Eu mexo só no bar. Olha essa Bíblia. Né? Tá andando Juízes desarmado? 6, acharam aí? Amém. É o quê? Juízes Isso mesmo, 6. cara. Testamento aqui. 6:11, né? Tá, tá. 6:11. 6. Vai. Ó. Então veio o. Isso está escrito aí. Hã? 6. Aí diz o que? O anjo do Senhor. Então veio o anjo do Senhor. Vou mostrar aqui uma coisa. A mesma coisa, nas outras traduções. Então, o anjo do Senhor. Na sua Bíblia está escrito isso? Então, porque eu estou mostrando o aqui. quê? 6 o quê? 6:11. 6:11. Então, quem é esse anjo? Aí você vai ver aqui, se você continuar lendo, que esse anjo, Gideão, vai oferecer para ele uma oferta. Espera aí que eu vou lhe dar uma oferta. Aí ele recebe a oferta. Por quê? Só esse anjo pode receber a oferta porque ele é o próprio Senhor e só o Senhor pode receber a oferta. Se fosse Eu não me lembro qual a passagem, teve uma passagem que um anjo vem dar um recado, eu não lembro se foi para Daniel, Daniel. e ele vai, Daniel vai dar uma oferta e ele fala, não me traga, eu não posso receber Gabriel. a oferta. Entendeu? Por quê? Porque aquele anjo ali, só quem recebe a oferta é quem? Deus. É Deus. Não é isso? Mas tinha uma coisa. Raramente. Eu estava vendo isso, eu pesquisei isso. E lá diz o seguinte, as traduções que vêm do original do grego vai estar com letra maiúscula. Porque existem traduções de traduções. Esse é o grande problema que existe. Por isso que eu já expliquei para vocês, as 3 traduções melhores para você usar. Almeida, NVI. E a Almeida aí tem várias outras. Tem Almeida Fiel, Almeida Corrigida, Almeida Atualizada. Porque essas traduções são fiéis, originais do grego. Entendeu? E existem traduções, aí o camarada às vezes coloca uma coisa lá que não é para colocar, achando que... Pois outra coisa, a tradução ela não pode ser um tradutor, ela tem que ser um conjunto de pessoas que traduzem, né, a Bíblia. Aí no livro de Mateus, abre lá, Mateus. Mateus capítulo 1, versículo 20. Acharam aí? Mateus 1, 20. Acharam? O que está escrito aí? Ponderava dessas coisas, e lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Olha aí. Qual o acompanhamento desse anjo? Letra minúscula. E qual o que acompanha? O artigo indefinido não define quem é. É um anjo.
você vai ver. Essa aqui. Perguntava uma coisa? O artigo ele funciona. Aí entra outra coisa importante. Com respeito à leitura da Bíblia. Devagar, pausadamente e prestando atenção nos pontos, vírgula e tudo. Sabe por quê? Porque se a gente mudar, quem estuda sabe, se você mudar uma vírgula de uma palavra, você muda o sentido dela todinho. Uma vírgula já é uma mensagem. Não é? Uma vírgula é uma mensagem. Você muda tudo. Por exemplo, tem até uma palavra, como é que é? Aquela mulher, como é que dá? Aquela mulher... Se o homem soubesse o valor que tem a mulher... Nossa, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, aí se você pegar, se você mudar a vírgula, se o homem soubesse o valor que tem a mulher, aí vai, sei lá, que vai mudando o sentido da frase. Uma frase ele está reconhecendo que ele é pequeno, na outra ele reconhece que a mulher é grande, na outra... Por quê? Porque muda a mesma coisa é a Bíblia. Você tem que respeitar as pontuações, ler pausadamente, para você entender, porque senão você vai ler rápido, você não vai entender, e daqui você pode mudar o sentido de uma frase e mudar aquilo que Deus quer falar para você. Você não está entendendo nada. Um Salmo 30. Igual naquela vez que eu perguntei pro Senhor, O Leonardo uma vez me perguntou, como é que foi? porque a H foi para deserto e casou-se com uma mulher. O H foi para o deserto e casou-se com uma mulher. H é mulher, rapaz. Porque assim, ó, H é mulher. é por isso que muitas pessoas interpretam a Bíblia diferente, não é? E tem gente que interpreta diferente, às vezes Também, só que aí já entra... também, mas só que aí a questão de interpretação da Bíblia já é questão de fé. Envolve, para você criar uma religião, mas já vai fé e outra coisa. Às vezes tem gente que interpreta uma coisa aqui, que acha que aquilo ali vai viver acreditando que aquilo ali é a verdade e não adianta. Como, por exemplo, os testemunhos de Jeová, eles interpretam lá em Atos, que lá em Atos fala que nós não devemos comer o sangue dos animais. Está falando sangue de gente? Não. Porque o sangue do animal é a vida do animal. Aí entra a pergunta, o animal não tem alma, por isso que o sangue é como se fosse a alma, que tem que voltar. Aí ele fala lá. Aí eles interpretam que a nossa vida está no sangue, por isso não pode ser doado sangue de jeito nenhum. E aí, quem vai tirar da cabeça deles? Isso já vem milhões. Eu conversando com um rapaz lá, com o Lessa, ele falou isso. Não, a gente não doa sangue. Que eu perguntei a ele, e a doação de sangue? Por quê? Ele falou, não, porque lá em Atos está escrito, realmente.